Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de estudos avançados do Novo Testamento. É sempre uma satisfação e alegria poder reunir aqui irmãos interessados no estudo do Novo Testamento. O nosso grupo de estudos tem sido frutífero até agora. Nós temos 5 encontros já, contando com este encontro, então é sempre uma satisfação poder encontrar os nossos irmãos aqui para discutir assuntos relevantes e interessantes para o estudo bíblico, né? Essa área de estudos bíblicos tem sido uma área muito promissora em nosso seminário, tendo em vista o lançamento da nossa pós-graduação em Novo Testamento, já há uns 2 anos quase, e de lá para cá temos contemplado produções muito relevantes dos nossos estudantes. Esse grupo é uma iniciativa nesse sentido, de incentivar as produções relevantes que os nossos pós-graduandos têm feito ao longo das suas pesquisas. Então, hoje nós teremos mais uma dessas oportunidades de ouvir um dos nossos estudantes. Então, está conosco aqui o nosso irmão Lion Gargano. Ele vai apresentar o seu artigo, né, o seu paper, para considerações, para debate, a fim de refiná-lo para uma futura publicação. Acredito que seja esse o objetivo do Lion. Na ocasião de hoje, nós temos aí um texto para ser discutido sobre Jesus como o antítipo de Israel e o Filho de Deus definitivo. O Lion propõe fazer aí uma análise do registro matiano da tentação de Jesus. Então, nós vamos, a partir desse momento, ouvir a apresentação do Lion e poderemos tecer considerações. Eu não sei se o Lion prefere que essas considerações sejam tecidas ao final da apresentação dele ou durante a sua apresentação. Então, ele vai explicar isso, então logo ele se apresente. Então, Lion, a palavra é sua. Obrigado, professor. Bom dia a todos novamente. É um prazer participar com vocês mais uma vez aqui, dessa vez tendo a oportunidade de apresentar algo que a gente tem pensado, tem escrito, e é um privilégio poder pensar com vocês esse tema, a respeito desse tema, e ouvi-los também, né, acerca de correções, de melhorias, e assim, já de cara falando sobre essa pergunta do professor Jairo, podem me interromper na minha apresentação, sem problema, tá? Professor, para mim aqui, quando eu vou apresentar a tela de PDF, não fica para mim a tela aqui da sala de reunião. É assim mesmo? É isso mesmo, Lion. O Meet, ele tem esse problema, a meu ver. Nós não conseguimos, quem está apresentando não consegue visualizar os irmãos, né, no caso, os que estão na sala. Então, nesse caso, quando acontecer alguma interrupção ou algum questionamento, você vai ouvir uma notificação normalmente. Alguém levantou a mão, por exemplo. Quando alguém levanta a mão, faz um som para isso. E, caso contrário, você esteja empolgado na apresentação, eu posso dizer que alguém quer fazer uma observação, que alguém quer fazer uma pergunta, ou que tem algo lá no chat, ok? Ótimo, ótimo. Fechado, então. Então, vamos lá. A ideia para esse artigo, para esse texto, nasceu de uma forma bem acadêmica, que foi no meu devocional. Né? Fazendo o devocional, eu, nesse texto, né, no capítulo 4 de Mateus, me veio a ideia, claro que eu já tinha pressupostos, né, aquela conversa que a gente sempre tem, que todos nós chegamos ao texto com pressupostos. Eu já tinha lido a respeito, já tinha tido contato com esse conceito de Jesus como antítipo de Israel,
e sendo o verdadeiro Israel e o Israel definitivo. Eu já tinha contato com essa discussão, com esse conceito, né? Mas nessa minha leitura devocional, eu percebi a apresentação de Mateus de forma mais contundente e mais explícita do que eu imaginava. Perdão. A partir disso, dessa devocional, o texto se torna um sermão. Eu preparo um sermão a fim de pregar na minha comunidade. E desse sermão, então, eu decido escrever um artigo com o propósito de já deixá-lo para o meu TCC no final do curso de pós-graduação em Teologia do Novo Testamento. Eu estou fazendo, concluo ano que vem, no início do ano que vem, se eu não me engano. E a minha ideia é já deixá-lo para o TCC do ano que vem. Então, assim, ele não está completo ainda. Algumas coisinhas que precisam ainda de mudança. O título eu não tenho certeza se eu vou deixar esse. Às vezes eu tenho a impressão que está um pouco extenso o título. Eu já, também, se alguém tiver alguma opinião sobre isso, pode dar, sem problema. A conclusão também não está completa. Precisa de algumas coisas ainda. Introdução, talvez eu mude uma coisa ou outra, mas no mais, grande parte aí já, eu creio que já esteja pronto, a não ser, salvo, correções aí, aperfeiçoamentos que poderão surgir daqui, da conversa com vocês, eu preciso mudar alguma coisa, certo? No mais, eu acho que a gente já pode, então, partir para pensar juntos acerca desse texto. Então, pessoal, Jesus como antítipo de Israel e o Filho de Deus definitivo, uma análise do registro mateano da tentação de Jesus. Todos os evangelhos sinóticos, eles relatam esse episódio da tentação de Jesus no deserto, né? Claro que cada um com as suas ênfases, cada um com seus propósitos. Marcos, ele faz, o registro de Marcos é bem curto, bem direto e é característico dele. Lucas, ele traz, a estrutura de Lucas é muito semelhante da de Mateus, desse relato da tentação no deserto, porém, ele muda a ordem de algumas coisas, a fim de dar ênfase, né, a algum detalhe, algo que ele quer chamar a atenção. Mas o que a gente vai focar, então, nesse estudo aqui é, especificamente, o registro mateano, registro de Mateus, do episódio, ou seja, sua ênfase, estrutura, propósito e a função dessa passagem no evangelho como um todo. Eu já coloquei uma nota de rodapé aí, já no início, para dizer que discussões acerca da autoria do evangelho de Mateus não são tão relevantes para essa pesquisa, para esse texto aqui, né? Embora, particularmente, pessoalmente, eu creia que o apóstolo de Jesus foi quem escreveu, não é relevante para o que a gente vai pensar aqui hoje nesse texto, ok? Então, a análise que eu me propus a fazer aqui não é uma análise tão exegética. Eu não procurei trazer discussões e análises gramaticais, sintáticas. Esse não foi meu objetivo, mas é uma análise comparativa, né? Uma análise comparativa. A gente vai ver daqui a pouquinho o que eu comparo, por que uma análise comparativa, mas esse é o tipo de análise que eu me propus a fazer. E o objetivo foi visar a contribuição com a discussão de como em Jesus as escrituras são cumpridas de acordo, e a nossa delimitação, nosso recorte aqui, de acordo com a teologia mateana. E, junto disso, qual é, então, um dos pressupostos hermenêuticos de Mateus ao fazer uso do Antigo Testamento. Então, essas coisas estão juntas, né? De como em Jesus as escrituras são cumpridas, as escrituras hebraicas, né? No nosso Antigo Testamento. E, ao mesmo tempo, um dos pressupostos de Mateus, quando ele faz uso do Antigo Testamento na sua narrativa, no seu escrito. Então, para tanto, esse episódio do teste de Jesus,
irá mostrar é que, para Mateus, Jesus, ele não apenas... Mateus não apenas aponta para Jesus como aquele em quem as profecias do Antigo Testamento se cumprem. Ou seja, profecias acerca de um rei messiânico. Isso também é válido, isso também está destacado no registro mateano. Porém, não apenas isso, não é só as profecias acerca de um Messias que Mateus faz questão de destacar como cumpridas em Jesus, mas também que narrativas essenciais, fundamentais na história de Israel, encontram seu cumprimento definitivo e pleno. Então, isso é importante porque a questão do cumprimento, muitas vezes a gente vincula apenas a questão de profecias diretas, né? Então, profetas do AT, eles fizeram, anunciaram profecias, esse aspecto de evidência daquilo que Deus faria no futuro, muitas vezes a respeito de um Messias, de um rei prometido, e muitas vezes a gente acha que quando o Novo Testamento usa a palavra cumprir ou cumprimento, está se referindo apenas a essas profecias. E a gente vai ver com esse episódio aqui que nem sempre. Às vezes, o cumprimento tem a ideia de um evento ser levado à sua plenitude e à sua definição. E é o que a gente vê aqui nesse teste, nesse registro aqui de Mateus, da tentação de Jesus. Conforme D.A. Carson, a relação entre profecia e cumprimento por Mateus, com frequência, é tipológica. Ou seja, entende-se que Jesus deve, de algumas maneiras, recapitular a experiência de Israel. Isso é o Carson que fala. O R.T. France, ele diz que esse evangelho é rico em alusões ao Antigo Testamento, muitas das quais descrevem uma relação tipológica entre Jesus e os principais aspectos da atividade de Deus no passado. Então, a tipologia tem essa ideia, né, de um determinado modo de Deus agir que se repete na história, né, determinados padrões que se repetem. A gente vê isso no Antigo Testamento, né, a própria libertação do Egito servindo como tipo da libertação do exílio babilônico. Então, a gente vê isso já só no AT. Isso continua no NT, e o que a gente vai ver é que isso acontece nesse relato de Mateus, né? Essa relação tipológica, esse cumprimento tipológico que Mateus ele destaca aqui acerca de Jesus. O texto aqui está rolando para vocês aí, não tá? Só para ter certeza. Tudo ok, Lion. Ok, vamos lá. Então, o objetivo aqui dessa pesquisa, desse texto, primeiro é expor um dos motivos literários de Mateus, ou seja, a sua interpretação tipológica do AT, ao a gente se deter aí na análise do seu registro da tentação de Jesus. Ou seja, a gente quer ver aqui, nosso propósito é ver como em Mateus, esse seu modo de narrar e agrupar os fatos da vida de Jesus, no seu modo de organizar os fatos da vida de Jesus, como ele, com isso, ele faz um paralelo entre Israel e Jesus, não só, e esse é o ponto, não só como Jesus sendo o rei do seu povo, né? O rei representante, o rei Messias, o Messias prometido, não só apenas isso, mas também como o servo e filho por excelência e definitivo. Então, a forma que Mateus narra esse episódio nos mostra que na cabeça de Mateus, Jesus não é apenas aquele que cumpre essas profecias messiânicas, mas é também aquele que cumpre aquilo que Israel não foi capaz de cumprir. Aquele que faz aquilo que Israel não foi capaz de cumprir. Né? Então, sendo, então, portanto, o servo e o filho por excelência. Para que fique claro, então, esse motivo literário de Mateus, esse artigo está dividido em 3 seções. Na primeira, a gente vai analisar os motivos literários de Mateus ao apresentar Jesus da forma que ele faz. Na segunda e maior seção, será feito, aqui sim, novamente retomando, né, uma análise comparativa
entre a narrativa da tentação de Jesus e os testes a que Israel foi submetido no deserto. E essa é a comparação que eu vou fazer aqui. Olhando de um lado a narrativa da tentação de Jesus por Mateus, e do outro, as narrativas dos testes que Israel foi submetido no deserto após sair do Egito em direção à Terra Prometida, e fazer essa comparação, ver as semelhanças e também as dessemelhanças, né, que a gente vai ver aqui. E a partir disso, então, na terceira e última sessão, com essas informações em mente, em tela, será apresentada, então, uma hipótese sobre o propósito de Mateus ao descrever Jesus dessa forma para a sua audiência. Ou seja, se Mateus está fazendo isso, ele está usando como recurso retórico, né? Ele tem um propósito para a sua audiência. A gente vai ver aqui uma hipótese do porquê Mateus, então, descreve Jesus dessa forma. Então, com isso em mente, pessoal, ao olhar para a passagem da tentação segundo Mateus, poderá ser verificado que em sua vida e missão, Jesus cumpre o chamado e a vocação de Israel de maneira definitiva e de maneira fiel. Ok? Então, para o desenvolvimento desse estudo, eu consultei, eu me baseei, eu me detive em algumas fontes bibliográficas, e para apoiar minha argumentação, apresentação, estruturação do artigo, eu consultei especialistas do NT, né? E esses especialistas foram consultados através de materiais de comentários bíblicos, teologias do Novo Testamento, introdução ao Novo Testamento, dentre outros. Eu acho que já é importante eu pular aqui para a parte da bibliografia, para que a gente veja um pouquinho aqui em quem eu me baseei, né? E, inclusive, eu esqueci, né, nesse texto que foi enviado para vocês aí pelo professor Jairo, eu esqueci de incluir esse manual do uso do Antigo Testamento e do Novo Testamento, do Bill. Né? Eu usei a citação dele ao longo do artigo aí e esqueci de incluir na bibliografia. Aí eu incluí aqui, só fazendo esse destaque. Fora isso, eu usei um famoso livro, né, bem básico para a área de teologia bíblica, que é o do Bartholomew e do Gorin, o Drama das Escrituras, acho que é conhecido de vocês, né? Não é um livro técnico, mas é um livro eu particularmente gosto bastante, que conta a respeito do grande enredo, da grande história das Escrituras. Fiz uso também do comentário do uso do Antigo Testamento Novo, né, organizado aí pelo Bill, pelo Carson. Mais uma vez, o manual também do Bill, do uso do Antigo Testamento no Novo. Usei um livrinho também fininho, mas muito bom, do Carson, O Jesus, o Filho de Deus, o título cristológico muitas vezes negligenciado, às vezes mal compreendido, atualmente questionado. Do Carson ainda, comentário de Mateus, da Shed Publicação, muito, muito valioso a tradução aí para a língua portuguesa, comentário de Mateus. Se eu não me engano, salvo engano aí, alguém pode me corrigir, acredito que é o melhor comentário de Mateus que nós temos em língua portuguesa. Me corrijam aí se eu estiver errado. Usei também a introdução ao Novo Testamento, que é assim, livro-texto, muito recomendado pelos professores da nossa pós, né? Que é escrito aí pelo Carson, pelo Moore e pelo Morris, né? Usei também a Teologia do Novo Testamento, do Jimmy Dunn. Usei aqui, e com risco de ser criticado, e a gente vai chegar lá, eu vou pedir a opinião de vocês, mas eu usei um teólogo sistemático, eu tive essa coragem aí de usar um teólogo sistemático. Pelo menos eu fiz uma citação aqui do Millard Erickson, sua teologia sistemática. Usei também um Sidney Greidanos, que escreve um livro muito bom a respeito de como pregar Cristo a partir do Antigo Testamento, né? O clássico do Larry Hurtado, Senhor Jesus Cristo. Usei o comentário histórico-cultural da Bíblia, no caso, Novo Testamento, né? Do Perkiner. Usei a Teologia do Novo Testamento, do George Led, que é também um clássico aí muito usado. Fiz uso aí ainda de maneira bem pontual do comentário do Thompson,
de Deuteronômio, seu comentário de Deuteronômio, e, por fim, tinha que ter o nosso queridinho aí, N.T. Wright, como Deus se tornou rei. Então, assim, pessoal, essa bibliografia poderia e pode ser estendida, só que, assim, eu comecei a perceber que meio que os autores se repetiam, e até por isso que eu não incluí mais comentários bíblicos, de comentário mesmo. Eu tenho aqui do Carson, do Craig Keener, que é o comentário histórico-cultural, e o comentário do uso do AT, do NT, que a gente pode também considerar um comentário, que de fato é. Eu não quis estender essa lista, porque os autores meio que repetem. Então, o que eu ia fazer é apenas encher mais de citações, de autores, e acabar girando no mesmo ponto, né? Na mesma argumentação. Então, eu acredito que esses aqui são, pelo menos me ajudaram aqui a estruturar e a argumentar aqui na minha pesquisa. Ok? Alguém tem alguma coisa já a falar no começo aí, para a gente entrar aqui nos motivos literários de Mateus? Olá, Ion. Eu vou Sim. começar aqui. Eu vou começar com algumas observações sobre as suas referências. Eu tenho algumas indicações, tendo em vista que você já se adiantou e falou sobre aí a sua bibliografia, eu acho que alguns textos vão te ajudar. Eu acho que seria interessante para uma análise que vai trabalhar a tipologia, ou uma análise tipológica, né, definir melhor essa questão da tipologia. Eu acho que faltou essa... Porque, veja, nos estudos bíblicos, para quem já está iniciado nessa área, não vai ter dificuldade de entender o que você está dizendo. Mas como um texto que vai ser publicado, que vai ser divulgado, talvez seja interessante fundamentar essa ideia da tipologia. Quando eu li o seu texto, então logo você me enviou, eu lembrei de um texto que faz parte da minha pesquisa sobre a relação entre, ou melhor, a separação, né, entre judaísmo e cristianismo, que não deixa de ser também uma relação, lá nos primórdios do cristianismo, é algo que tem me ocupado ultimamente, minhas leituras e algo que tenho produzido, com vistas à publicação também, uma tese de doutoramento em estudos judaicos que vi recentemente, que trabalhava com essa questão da tipologia. Na verdade, é uma espécie de crítica à interpretação tipológica feita tanto pelos autores do Novo Testamento quanto pelos cristãos do período pós-apostólico, mais notadamente os padres da igreja, os apostólicos e os apologistas. Então, uma tese de doutoramento, eu vou te passar, vou colocar já aqui no chat essa indicação, ok? Eu não lembro de cabeça agora o nome, Maria Bernadette, eu acredito que é a autora, mas isso está no banco de teses da USP, você encontra facilmente para baixar uma tese só sobre isso. Acho que vai ajudar o teu trabalho no sentido de definir bem qual é a abordagem tipológica aí, né, o que é que ela envolve. Eu acho que é interessante fazer isso. Uma segunda indicação, e é um tópico que você trabalhou, eu acredito que bem, que é o tópico a respeito da filiação de Jesus em Mateus, citando os textos importantes do Antigo Testamento, que são utilizados pela interpretação cristã para fundamentar a ideia de que Jesus é o Filho de Deus no sentido especial, né? Então, tem um texto recente, eu acho que você ainda não conseguiu adquiri-lo, que é o texto do Matias Renzi, eu já indiquei aqui outras vezes, Cuidado com o Vão. É um texto sobre a literatura do judaísmo do Segundo Templo. Tem um capítulo lá, que é o capítulo 3, especificamente dessa obra, onde ele trabalha a ideia de Jesus como Messias de Israel,
mostrando quais eram as ideias que os judeus do período eles tinham da figura messiânica. E aí ele vai trabalhar a literatura que traz os títulos que os cristãos também deram ao Messias, como é o caso do título Filho de Deus. Então, um documento lá que ele mesmo traduziu e comentou nesse capítulo, que foi encontrado em Qumran, é o documento chamado 4Q 246, ok? Então, nesse documento, é o documento que trata sobre o Filho de Deus. Então, veja, é um documento que tem relação com... e segundo o Matias, é justamente isso que embasa aí os títulos que os cristãos vão dar ao Messias depois, tendo em vista a proximidade aí, ou mesmo a contemporaneidade do uso desse título. Então, eu acho que é interessante para fundamentar, tendo em vista que você faz uma menção apenas de passagem de que alguns autores falam desses textos aí interbíblicos e tal. Então, eu acho que é interessante fundamentar bem isso, talvez fazer uma relação aí. Então, em termos de bibliografia, é o que eu me lembro agora que acho que vai ser relevante. Eu tenho uma outra questão, antes de passar aí para o Matheus Ramos e também para o Otoniel, que já levantaram a mão. Eu tenho uma outra questão que diz respeito aí ao que você começou dizendo, sobre essa abordagem de Jesus como sendo o representante que representa Israel, ou que cumpre a missão de Israel. Você disse que já teve contato com essa leitura, mas aí, quais são os autores, além do Carson? Porque no trabalho que você compartilhou conosco, o Carson me parece ser o seu teórico fundamental no que diz respeito a essa interpretação, né, de Jesus como antítipo de Israel. Eu senti falta de alguém que talvez antecedeu o Carson, e você citou ele, que é o N.T. Wright. O Richard Reis também é alguém que populariza muito essa interpretação de Jesus como antítipo de Israel, né? Mas você usa o Carson. Tem mais alguém de onde você tirou essa leitura, né, de Jesus como antítipo de Israel? Então, essas por enquanto. Entendi. Assim, o N.T. Wright, na verdade, é o que mais eu vejo, e eu acredito que foi o primeiro contato. Só que, assim, o contato que eu tive a respeito desse tema com o N.T. Wright foram em obras que ele não estava trabalhando especificamente esse tema. Salvo Como Deus se Tornou Rei, que ele trata dos evangelhos, né? Então, por isso que eu também não incluí mais textos dele, porque eu não tinha aqui obras específicas do N.T. Wright sobre isso, entendeu? Mas, basicamente, N.T. Wright, o Carson, o Craig Keener, né, também, e o Bill, foram os que eu tive mais contato, porque é a bibliografia que eu tinha acesso aqui comigo. Mas muito obrigado aí pela orientação, pela contribuição. Eu vou passar a palavra aí para o Matheus, né, segundo a fila aí foi quem levantou a mão primeiro. Pode falar, Matheus. Beleza. Meu questionamento, dois questionamentos, na verdade, e eles já foram tocados assim pelo professor Jairo, né? O primeiro é como você define tipologia. No caso, como você está utilizando uma citação do J. Carson, eu não acredito que talvez fosse necessário você trazer uma definição do que é tipologia de um outro autor, mas no mínimo falar, de acordo com Carson, tipologia é isso, ele escreve isso no comentário dele ou em qualquer outro texto. E logo depois de Carson definir, você está utilizando a definição dele, você vai lá e fala, o mesmo autor afirma que Mateus usa bastante tipologia. Ou então você poderia usar uma outra definição, né? E o Carson concorda com essa concordante que Mateus usa tipologias. Eu senti falta um pouco disso, porque eu não sei, talvez um autor possa falar que tipologia é uma coisa, outro possa falar que tipologia é outra coisa, ou possa falar que tipologia tem um sentido, tem um objetivo, e outros possam falar que tem outro objetivo, né? Então, eu acho que isso é importante, porque, beleza, é tipologia, mas tipologia de que forma, de que sentido? E acredito que aquela obra do Richard Reis,
ecos das escrituras no Novo Testamento, nos evangelhos, ela pode dar uma luz sobre como você mesmo colocou que o texto de Mateus está utilizando profecias, ecos, né? Faz ecos de textos do Antigo Testamento para trazer uma espécie de cumprimentos e tudo mais. No que tange a bibliografia, né? Eu percebi que tem muito um círculo muito famoso ali, J.K. Bill e Carson. Não sei se você chegou a dar uma olhada e, por exemplo, nos comentários da Hermeneia e da Anchor Bible Commentary. Nós temos o Urich Luz, né, que é um comentário muito famoso de Mateus, né? E o Urich Luz, no Brasil a gente tem um comentário bíblico que é do Warren Carter, e ele tem uma perspectiva diferente. Talvez ele possa trazer desafios diferentes, traduzido pela Paulus, porque ele traz uma perspectiva decolonial, né, da interpretação de Mateus. E talvez ele justamente possa trazer um contraponto e eu não sei te dizer mesmo se vai ter um contraponto ali ou não, mas, por exemplo, você pode trazer um debate que o meu autor concorda com algo que esse outra pessoa discorda, né? Ou talvez eles concordem, aí você poderia estar demonstrando que pessoas de perspectivas diferentes conversam falando a mesma linguagem, concordando que a tipologia está presente ali nesse texto da tentação, tá bom? É só isso mesmo. Obrigado, Matheus. Eu acabei de compartilhar o link da tese que fiz menção lá sobre a interpretação tipológica. Talvez te ajude no sentido de encontrar autores que trabalhem com essa abordagem, né? E até dar uma linha do tempo a respeito de como o cristianismo começou a utilizar a interpretação tipológica. Então, já compartilhei aí no chat. Eu lembrei também, tendo em vista aí você ter dito que o N.T. Wright, em língua portuguesa, trabalhou os evangelhos em Como Deus se Tornou Rei. Um livrinho do N.T. Wright que foi publicado aqui há um tempo atrás, Os Desafios de Jesus. Os Desafios de Jesus, que é da editora Palavra. Num dos capítulos, ele vai trabalhar essa questão de Jesus assumir a missão de Israel. Então, isso vai te ajudar, eu penso também, em afinar essa questão e fundamentá-la também. Vou passar a palavra para o Otoniel agora. Otoniel, a gente não está te ouvindo. Eu acho que tem algum problema no teu som aí. Tenta ligar e desligar, ou conectar melhor o microfone. Ainda não conseguimos ouvir. Se for o caso, você pode sair da reunião e entrar novamente. Às vezes isso acontece. Ou melhor, às vezes isso resolve. Ou escreva aí no chat. Ok? Então, pode dar continuidade, Lion. Seu microfone está desligado. Perdão. Na primeira sessão, então, desse texto, eu separei a fim de a gente ver os motivos literários em Mateus, né? Há alguns temas recorrentes que ele usa no seu registro, principalmente baseando no início do seu relato, da sua narrativa, até chegar no capítulo 4, a respeito do episódio da tentação de Jesus. Então, Mateus ele inicia seu registro apresentando Jesus como um israelita legítimo, né? Não só como descendente de Abraão, mas também como descendente de Davi. A gente vê isso logo no iniciozinho aí da sua narrativa. E relatar que Jesus é descendente de Davi é importante porque Mateus irá apresentá-lo como o rei de Israel e o Messias aguardado. Isso meio que já é de comum acordo, que Mateus faz isso, né?
Então, ele, a fim de fundamentar isso, que Jesus é o Messias aguardado, é o rei de Israel prometido, ele já fundamenta desde o início que ele é descendente de Abraão e descendente de Davi. Ele destaca isso, né? No capítulo 1, versículo 21, o autor, Mateus, também escreve o anúncio do anjo a José, né? Acerca da concepção e do nascimento de Jesus, e que ele seria o salvador de Israel. Depois, no capítulo 2, está relatada a passagem onde Herodes ele consulta mestres da lei e sacerdotes acerca de onde o Messias nasceria, e eles, encontrando textos do Antigo Testamento, informam que Jesus nasceria em Belém, e que Jesus não, né? Que o Messias nasceria em Belém, e que o Messias ele iria conduzir o seu povo. Então, Mateus ele está dizendo, é descendente de Davi, vai salvar Israel, ele irá conduzir o seu povo, né? Então, Mateus ele está acumulando essas informações acerca de Jesus, né? Antes de apresentar as narrativas do batismo, da tentação, enfim. Além disso, no episódio do batismo de Jesus, há algo fundamental para a compreensão de pelo menos um dos motivos literários de Mateus, né? O autor informa que o próprio Deus declara que Jesus é o seu filho e que se agrada nele. Então, esse é um tema recorrente de Mateus, que Jesus é filho de Deus. O significado disso é uma outra discussão, a gente vai entrar aqui daqui a pouco, mas Mateus ele deixa claro desde o começo, inclusive com o anúncio do próprio Deus, de que Jesus é o seu filho e de que Deus se agrada nele, né? Então, a partir disso, a gente, olhando para alguns textos do Antigo Testamento, por exemplo, Salmo 2, Salmo 89, lá esses salmos nos mostram que o rei de Israel é chamado de filho de Deus no AT, né? São classificados e são considerados como filhos de Deus no Antigo Testamento, o rei de Israel. Fora isso, lá em 2 Samuel, capítulo 7, 14, o filho de Deus, o filho de Davi, também é considerado por Deus como seu filho, né? E isso pode ser aplicado aos demais que farão parte da dinastia davídica, uma vez que essa dinastia, segundo a promessa de Deus, seria eterna. Então, como Carson diz, sempre que o novo descendente da linhagem de Davi assumiu o trono, naquele momento ele se tornava filho de Deus. Ou seja, Deus o gerava colocando nessa função, né? Então, essa é a visão do Carson a respeito da geração do filho, né? Como ele sendo colocado no trono, se tornando um rei. Então, segundo Carson, toda vez que o filho de Davi sentava no trono, por assim dizer, ele se tornava filho de Deus. Ele se tornava filho de Deus. Além desse referente do AT, o LED ele também informa que na literatura do judaísmo no Segundo Templo, né, há referências ao Messias com o título de Filho de Deus, e o LED ele cita, por exemplo, o quarto Esdras, né, um apocalipse do primeiro século depois de Cristo. Ele também, o LED, ele informa que, segundo alguns estudiosos, essa frase Filho de Deus não foi uma designação tão comum assim, aplicado ao Messias nos tempos do Novo Testamento. E aí LED diz, olha, alguns creem que sim, outros creem que não. Que tem referências do Filho de Deus sendo aplicado a Messias? Tem, tanto na literatura do Antigo Testamento, quanto na literatura do judaísmo do Segundo Tempo. Porém, o que LED diz é que alguns estudiosos acreditam que não era uma designação tão comum, né? Embora haja essa discussão, outros dizem que sim. O Larry Hurtado, também nessa mesma linha, cita os textos de Qumran e mostra que essa filiação divina, como parte desse discurso sobre o Messias, fazia parte desse judaísmo ali do Segundo Templo, dos tempos do Novo Testamento. Então, Larry Hurtado ele corrobora trazendo essa informação da literatura de Qumran, né? De Midan também ele corrobora com essa afirmação e acrescenta que filhos de Deus também, na literatura da sabedoria de Israel, também era aplicado aos justos, né? Aos justos de Israel,
ou seja, aqueles que cumpriam a aliança, né, aos termos da aliança com Deus, e eles se viam também como filhos de Deus. Então, essas referências nos primeiros capítulos do Evangelho aponta para um dos motivos principais de Mateus em sua narrativa, que é demonstrar que Jesus é o Messias prometido, o filho de Davi, o filho de Deus, aquele para quem o Antigo Testamento aponta. Então, todas essas informações do Antigo Testamento que falavam do Messias, do rei prometido, do rei futuro, e mesmo aquelas que falavam dos reis de Israel, da dinastia davídica, que se referiam a estes como filho de Deus, tudo isso Mateus usa como que apontando para Cristo, como que apontando para Jesus, encontrando seu cumprimento definitivo e pleno nele. Porém, não é só o rei ungido ou descendente de Davi que recebe esse título de filho de Deus, num contexto do Antigo Testamento, né? O Led cita que em todo o Antigo Testamento, várias vezes, essa relação do próprio Israel, o povo de Israel, com Deus, é descrita em termos de filiação. Ou seja, não é só o rei de Israel que é chamado de filho de Deus no AT, mas o próprio Israel, o próprio povo de Israel também é considerado filho de Deus no AT. Né? Eu trouxe aqui algumas passagens onde Israel é chamado ou se vê como filho de Deus, né? Trouxe algumas referências aqui do AT, o que também é aplicado a cada israelita de forma individual, por ser membro da aliança. Então, Deus tem aliança com o povo é filho de Deus, então os membros dessa aliança também são considerados filhos de Deus. Né? Trouxe também algumas referências aí do AT. É interessante também que quando Deus reafirma a missão de Moisés ao retornar para o Egito, Deus manda que Moisés diga a Faraó que Israel é o seu primogênito, né? O seu primeiro filho. E também por meio de Jeremias, Deus ele faz uma pergunta retórica, né? Não é Efraim uma designação para Israel, né? Não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer. E essa última parte é uma expressão muito similar ao que se encontra, né, no episódio do batismo, onde Deus diz que tem prazer em Jesus, né? Esse é meu filho em quem eu me comprazo, em quem tenho prazer. Né? Então, portanto, a intenção de Mateus não é apenas demonstrar que Jesus é o rei ungido prometido, né? O Messias, o descendente de Davi esperado, mas também Jesus é aquele que, além de cumprir as profecias das escrituras judaicas em sua pessoa e missão, é também um representante de Israel e, na verdade, de alguma maneira, ele é o Israel verdadeiro e o Israel definitivo. Né? Então, Jesus ele é o representante, Jesus é o rei prometido, mas, de alguma forma, Mateus ele descreve Jesus como Jesus sendo também o Israel definitivo, né? O Israel verdadeiro, sendo o Israel que o povo de Israel não foi capaz de ser. Né? Falando sobre essa apresentação... Sim. Sou eu aqui. Sim. Na verdade, eu vou repassar a questão do Otoniel. Ele escreveu, e eu acho que é muito pertinente que eu te interrompa agora, tendo em vista aí a sua exposição sobre Jesus como filho definitivo de Deus, né? Fazendo essa ligação com Israel, que também é o filho de Deus. Então, o Otoniel coloca a seguinte questão. Minha pergunta é se o Lion vê Israel como um Adão coletivo. Sendo assim, eu iria sugerir que seria interessante mostrar como a tentação do Éden é refletida no deserto, e então, como a tentação de Cristo reflete Adão e o Adão coletivo do AT, mostrando que Cristo cumpre aquilo que o rei do Éden, Adão, e o povo na peregrinação não cumpriram. E daí ele faz uma observação. Isso porque também, ou melhor, isso também porque Adão é chamado de filho de Deus em Lucas. Ele faz referência aqui à genealogia de Jesus presente no Evangelho de Lucas. Particularmente, né, antes de você dar aí a sua posição, ou acatar ou não a sugestão do Otoniel, particularmente eu entendo que
essa analogia entre Adão e Cristo me parece cabível na narrativa da tentação de Marcos. Não que seja proibido que todos os sinóticos façam essa mesma analogia. Eu vejo melhor em Marcos porque já trabalhei esse texto em uma exegese. Na verdade, trabalhei o texto do batismo em Marcos, em uma exegese, na época com vistas à ordenação, o que não aconteceu, porque eu desisti desse processo, mas, enfim, eu acredito que é uma observação muito relevante, Laio, que diz. Eu vou, assim, sim, eu entendi o que o Otoniel disse, e eu diria o seguinte também, que isso poderia estar na mente de Mateus, talvez estivesse, de fato. O que eu não acredito é que seja uma ênfase ou um destaque teológico de Mateus. O professor Jairo falou de Marcos aí, eu vejo esse destaque também no relato de Lucas. Por quê? Porque Lucas, quando ele vai descrever a genealogia de Jesus, ele volta até Adão, né? Lucas faz isso. Mateus não faz. Mateus, ele volta até Abraão, né? O limite é Abraão ali. Então, me parece que Mateus, a ênfase de Mateus é fazer a relação de Jesus com Israel. Lucas, ele volta um pouquinho, faz essa relação de Jesus com o próprio Adão, e Paulo que vai fazer isso de maneira mais explícita, né? Jesus como sendo o segundo Adão, o último Adão. Então, eu não incluí isso, porque não me parece, e aí eu posso estar errado, mas não me parece ser uma ênfase de Mateus. Parece que a ênfase de Mateus é mais com a relação de Jesus com Israel, né? E não com Adão, embora Adão se relacione com Israel, então, em última instância, está tudo relacionado, mas não me parece um destaque assim de Mateus. Beleza? Mas obrigado aí, Otoniel, pela sua contribuição. Perfeito, Laio. Pode continuar. Ok. Então, o Gridanos, ele diz que a apresentação que Mateus faz de Jesus, né, está enraizado na história de Israel, do Antigo Testamento. Né? De tal forma que as bênçãos prometidas no Antigo Testamento encontram seu cumprimento, e aí pleno, definitivo, em Jesus. Né? Então, Jesus como sendo essa personificação representativa do verdadeiro Israel, né? Tanto sendo o seu rei, e aí a gente volta. O rei era considerado o representante do povo, né? Então, Jesus, ele é esse rei e essa representação coletiva, né? E essa personificação coletiva do Israel, segundo Mateus, segundo o que Mateus descreve. Então, para isso, Mateus ele narra a trajetória de Jesus de uma forma que mostra que alguns episódios da sua vida fazem uma espécie de recapitulação de alguns eventos centrais na história do povo de Deus. E aí entra a tipologia, né? E aí, como alguns irmãos aí pontuaram, eu precisaria primeiro, pelo menos, definir tipologia, para que não fique algo vago, né? Mas definindo aqui para vocês, e depois para incluir isso no texto, eu vou muito naquilo que o Bill diz, e Bill define no seu manual, né? Tipologia como sendo um evento que é recorrente na história, um padrão que Deus, do modo de Deus agir, e esses padrões eles vão se ligando e lembram episódios antigos, né? E claro que esses padrões vão se repetindo, mas não de maneira completamente iguais, mas vão avançando, né? Vão avançando. Então, tipologia, então, aqui em Jesus, na forma que Mateus narra os episódios, alguns desses episódios lembram como Deus agiu com Israel, o que Israel passou no Antigo Testamento ao longo da sua trajetória. Então, episódios na vida de Jesus recapitulam isso. Claro, Jesus, nessa recapitulação, nessa reencenação, Jesus, ele avança, porque Jesus, ele cumpre o que Israel não cumpriu. Jesus, ele vence naquilo que Israel falhou. Mas há essa repetição desse padrão, desse evento, né? Por isso que o tipo e o antítipo, né? N.T. Wright, ele destaca isso, dizendo que Mateus enfatiza a ideia de que a vida de Jesus recapitula elementos-chave da história de Israel. O Hurtado, ele também
diz que os relatos da natividade, né, e aí o Hurtado está falando tanto de Mateus como em Lucas, nesse contexto, esses relatos da natividade são minuciosamente trabalhados para apresentar o nascimento de Jesus em conexão com a história bíblica de Israel. Isso fica claro, pessoal, quando Mateus usa as palavras de Oséias, capítulo 11, versículo 1, que no contexto de Oséias, no contexto original, se refere a Israel como filho de Deus, que Deus chamou, que Deus tirou do Egito, né? Do Egito chamei o meu filho, ou seja, do Egito tirei o meu filho. E no contexto original está se referindo a Israel e o êxodo do Egito. Né? Mateus ele pega esse texto e aplica a Jesus quando Jesus se encontra no Egito, né? Com sua mãe e com José. Então, a respeito dessa analogia, então, hermenêutica, Craig Keener diz que há a possibilidade do evangelista ter aprendido isso, essa forma de ligar esses textos a Jesus, uma possibilidade de ele ter aprendido isso na sua leitura de Isaías, capítulo 42 e 53, né, os cânticos do servo sofredor, onde a missão de Israel é definitivamente cumprida por aquele que é apresentado no texto. Há uma discussão a respeito do servo sofredor, se ali o servo, embora no contexto de Isaías, me parece que o servo ali, ele é aplicado de diferentes maneiras, ora a Israel, ora a Isaías, e aí o que eu acredito, a um rei messiânico futuro, né? Isaías 53, há essa discussão, me parece que ali, de Isaías 53, está se referindo a um rei futuro, a uma figura, uma pessoa que representaria Israel, mas não sendo o próprio Israel ali. Né? Outros acreditam que o texto está se referindo a Israel, enfim. Mas o que o Craig Keener diz aqui é que talvez Mateus tenha aprendido essa analogia hermenêutica através dessa leitura, né? dessa interpretação lá dos cânticos do servo sofredor. Ou seja, essa pessoa que esse texto de Isaías apresenta, essa figura misteriosa, cumpriria a função, a vocação de Israel, seria essa representação de Israel. Então, Mateus pega isso e aplica a Jesus. Né? E de forma semelhante, mais adiante, no capítulo 8, Mateus ele vai aplicar o ministério de cura de Jesus, o cumprimento de Isaías 53:4. Né, sobre levar as enfermidades, né, as doenças sobre si. Então, o que o Bartholomew e o Warren diz é que, para Mateus, Jesus ele entra na história a fim de concluir a história de Israel. Né? Então, na cabeça de Mateus, o que parece com o seu relato é que Jesus e Deus, por meio de Jesus, está levando essa história de Israel ao cumprimento, à definição, aquilo que ficou em aberto. Né? Portanto, Jesus ele é apresentado por Mateus como aquele que é Israel por excelência e o seu antítipo, né? O tipo é Israel, Jesus seria o antítipo, e por isso ele cumpre a vocação de Israel, já que ele é o antítipo de Israel, já que ele é o Israel por excelência, ele, no final das contas, ele cumpre a vocação de Israel. Ou seja, onde Israel falhou em sua missão, de ser luz para os povos, e aí a gente vê essa missão desde a promessa de Deus a Abraão, de por meio da sua descendência, abençoar todas as famílias da terra, e de Israel, portanto, ser luz para as nações, revelando o Deus verdadeiro. Mas Israel falha, porque Israel, ao invés de influenciar as nações, é influenciada pelas nações. Mas onde Israel falhou nessa vocação, nessa missão, Mateus vai mostrar como Jesus vem sendo, como Jesus triunfando. Por quê? Porque ele permanece fiel na aliança com Deus lá nos testes da tentação no deserto. Portanto, o Carson diz que onde o primeiro filho falhou, isso apontou para o filho, né, com F maiúsculo aqui, que nunca falharia. E isso é explicitado aí de forma mais detida, aí, de forma mais clara, na forma que Mateus narra o episódio da tentação de Jesus no deserto. Ok? Então, acho que a gente pode, então, partir para análise comparativa, para comparação da narrativa da tentação que Mateus descreve, do episódio da tentação, com esse paralelo com Israel, né? Com os episódios da história de Israel.
professor quer falar uma Vai. coisa? Sim. Isso. O Otoniel coloca uma questão aqui no chat, mais uma vez, então eu vou ler aqui. Uma dúvida. A menção ao Espírito no verso, no capítulo 4, pode ser uma referência a Isaías 11:1, onde o Espírito capacita a raiz de Jessé. A menção aí no verso 1, no caso da narrativa da tentação em Mateus. Ele quer saber se você acredita que pode ser uma referência a Isaías 11:1, onde o Espírito capacita, né, a raiz de Jessé. Sim, até porque o que parece que Mateus vai apresentar aqui é que, por ser conduzido e fortalecido pelo Espírito, capacitado pelo Espírito, Jesus ele vence essas tentações, né? Embora, mais uma vez, essa seja uma ênfase dessa capacitação do Espírito no ministério de Jesus, seja mais lucana, né? Mas eu acho que sim, poderia ter uma relação aqui, não de maneira tão explícita, a meu ver, mas sim, acredito que sim, Antônio. Ok? Então vamos lá. A narrativa da tentação de Jesus, seu paralelo com Israel. Né? Então, juntamente com o seu batismo, o episódio da tentação do teste de Jesus no deserto faz parte da narrativa mateana da narrativa mateana da preparação de Jesus para o exercício do seu ministério, né? Esse conectivo então aí no começo do capítulo está ligando, está fazendo a continuidade cronológica entre o batismo do capítulo anterior e essa passagem aqui, né? E conforme a gente vai verificar aqui, as tentações de Jesus, que serão relatadas nessa passagem, servem como uma reapresentação, uma recapitulação das provações, dos testes que Israel foi submetido no deserto. Porém, mais uma vez, onde Israel falhou, e é isso que Mateus vai mostrar, onde Israel falhou nessas provações, nesses testes, Jesus irá triunfar, né? O Bloomberg, ele diz que em Jesus a história de Israel é recapitulada, né? E, porém, em contraste, Jesus ele permanece fiel onde Israel foi infiel, né? Ou seja, ao contrário do antigo Israel, Jesus, como seu representante, ele passa nos testes, conforme Kinner ele aponta aí, ok? Então vamos lá. Eu dividi aqui essa narrativa, esse episódio, algumas partes. O versículo 1, versículo 2 como sendo prólogo, né? A introdução a esse episódio. E conforme Mateus ele descreve, Jesus ele é conduzido a um deserto, né? Provavelmente ali próximo ao Jordão onde ele foi batizado. Então o paralelo ele é estabelecido já no começo da narrativa, porque Mateus ele demonstra que da mesma forma que Deus conduziu Israel no deserto, agora o Espírito conduz a uma região desértica. E aí, voltando ao que o Otoniel apontou, talvez o ponto aqui de Mateus não seja tanto a profecia de Isaías sobre o derramamento do Espírito sobre o servo, né? Talvez não seja tanto essa referência ao Espírito, mas o paralelo que Mateus faz de Deus conduzindo Israel pelo deserto e agora o Espírito conduzindo Jesus ao deserto. Então, se há um paralelo aqui, é um paralelo do Espírito com Deus. Talvez já seja um apontamento aqui de Mateus da divindade do Espírito, né? Da divindade do Espírito, mas já é uma outra discussão. Mas é demonstrado esse paralelo, né? Deus conduziu o seu povo ao deserto, o Espírito conduz Jesus agora, esse Israel verdadeiro, definitivo, ao deserto também, né? Alguns autores aqui vão apontar que esse ato de conduzir Israel no deserto é um dos mais lembrados e centrais da história de Israel, conforme relatado no AT, né? Carson diz isso, o Kinner diz isso, o Blomberg diz isso, que essa peregrinação de Israel no deserto, essa condução de Deus de Israel no deserto, serve como um paradigma, né, como um parâmetro, e é algo central na história de Israel. Então, quando Mateus diz que o Espírito levou Jesus para o deserto, né, para ser tentado, então nos indica que ele está, de fato, fazendo esse paralelo com a história de Israel. Então, Mateus ele deixa claro que Jesus é levado até lá para ser tentado, ou seja, testado em sua fidelidade a Deus, né?
E embora o agente dessa tentação seja o diabo, como o texto deixa claro, ou seja, o adversário de Deus, as tentações de Deus aqui, tem os testes de Deus, né? Tentações de Deus é a expressão que Carson usa, mas esses testes de Deus têm claramente o propósito de testar Jesus. Da mesma forma que Israel foi testado no deserto, né? E as palavras de Jesus, como Jesus se comporta e reage aos testes, aponta para que ele entendia isso. Ele entendia que estava passando pelos testes que Israel passou. Ele estava sendo submetido por Deus aos testes que Israel passou, né? Essas semelhanças continuam no fato de que os 40 dias que Jesus passou de jejum no deserto serve como um paralelo aos 40 anos que Israel passou no deserto, né? Embora alguns autores, eu escrevi aqui até na nota de rodapé, alguns autores, como Kinner, como Bill, eles apontam que parece haver também um paralelo, não só com os 40 dias que Israel passou no deserto, mas também com os 40 anos, melhor dizendo, que Israel passou no deserto, mas também com os 40 dias que Moisés passou de jejum no Monte Sinai, né? Então, alguns autores apontam para isso também. Na verdade, alguns autores apontam para esse paralelo com Moisés, até a questão do Sermão do Monte, né? Como Jesus sendo o novo Moisés. Talvez as duas coisas estejam na mente de Mateus, e aí o Bill, ele diz que como Moisés era um representante de Israel, Jesus sendo o novo Moisés seria também um representante de Israel, então no final das contas a gente poderia encaixar essas duas analogias aí dessa forma, ok? As palavras de Moisés aos israelitas no deserto, né, deixam mais clara a analogia feita por Mateus, né? Deuteronômio 8:2, Moisés diz ao povo: lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, essa similaridade também se dá no fato de Jesus ter fome durante esse momento de comunhão e preparação, e os israelitas também tiveram falta de alimento ao longo dessa trajetória, né? Como a gente bem sabe, o que levou eles a questionarem, a murmurarem contra Deus, né? Então, sim. Lion, tem uma sugestão aqui Sim. de leitura do Matheus Ramos. Ele diz aqui que o Dale Allison tem um importante livro sobre Jesus como o novo Moisés. E aí, ele sugere aí que você dê uma analisada nessa obra. E também, o principal livro do N.T. Wright, isso eu ia até fazer menção desse livro, que é Jesus e a Vitória de Deus. Alguns dizem que vai ser traduzido, aí já está em processo de tradução, mas o livro já existe há um tempo, Jesus e a Vitória de Deus, que é a principal obra dele, na verdade, sobre os evangelhos. É isso. Sim. Obrigado aí, Mateus, pelas indicações. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, o paralelo estabelecido por Mateus, né? A falta de alimento, que Israel teve momentos de falta de alimento, com a fome que Jesus sente nesse momento de comunhão e preparação no deserto. E então, após essa introdução ao episódio, Mateus ele passa a relatar as 3 tentativas do diabo de fazer Jesus cair em tentação, de falhar em seu teste, né? E o Bartholomew e o Gorrinha ainda diz que esses caminhos que Satanás apresenta a Jesus para desviar da sua missão poderia ser descrito como o caminho populista, o caminho do operador de milagres e o caminho do revolucionário violento, né? Mas vamos lá. Primeiro teste, versículos 3 e 4. Mateus ele inicia no versículo 3, então, descrevendo esse primeiro ataque do diabo contra Jesus. Uma vez que Jesus ele está com fome, como o texto diz, o diabo tenta incitar Jesus a satisfazer suas necessidades para que seja demonstrado que ele é o Filho de Deus, né? Que Jesus é o Filho de Deus já ficou claro no relato do batismo. O próprio Deus declara isso, que Jesus é o seu Filho, né? Então, o que alguns autores vão apontar, o Carson, o Kinner, vão apontar é que Satanás não está
convidando Jesus a duvidar da sua filiação. Porque ele sabe que Jesus tem plena convicção que ele é filho de Deus. O que esses autores apontam aqui é que o que Satanás está tentando fazer é redefinir a filiação de Jesus. Fazer com que Jesus redefina a sua filiação, nesse primeiro teste, usando a sua filiação apenas para satisfazer as suas próprias necessidades e não cumprir a missão do Pai, né? Então, a tentativa do diabo aqui não foi tanto para que Jesus provasse a sua filiação, mas para que ele usasse, essa filiação de maneira errada, ou seja, desviando Jesus da sua missão, definindo de uma outra maneira a filiação de Jesus, de uma maneira contrária à palavra de Deus, né? Jesus vai ser tentado assim também, de forma parecida pelos judeus, lá no final, capítulo 27 de Mateus, quando alguns judeus usam palavras parecidas, né? Se és o Filho de Deus, desça da cruz, para que a gente creia, né? O Blomberg, ele usa aqui uma questão gramatical para afirmar essa questão que o diabo não está duvidando da filiação de Jesus, ele não quer levar Jesus a duvidar de sua filiação, mas a definir de maneira errada que tipo de filho Jesus é, né? O Hurtado ele também corrobora com essa perspectiva, né? Então, no versículo 4, Jesus ele contra-ataca o diabo, citando Deuteronômio 8:3, né? E aqui não se trata de Jesus citando um versículo isolado, né? Não é que Jesus pegou apenas um versículo isolado, soltou e citou ali no episódio da tentação, mas no contexto dessa passagem que Jesus está citando, Moisés está relembrando ao povo de Israel o que eles passaram durante o deserto, né? Eu trouxe aqui uma citação de Deuteronômio, onde Moisés diz: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, Jesus não está citando apenas um versículo isolado aqui, mas está se baseando em todo esse contexto, né? Que Deus faz com que Israel passe nesse teste, por essa provação no deserto, para que Israel confie no Senhor e se torne dependente do Senhor. E Jesus, ele então contra-ataca esse ataque do diabo, citando para dizer: olha, eu dependo tão somente de Deus, e as palavras do meu Pai me sustentam, me satisfazem, né? Então eu não preciso usar minha filiação dessa maneira errada para satisfazer as minhas próprias necessidades, né? Moisés, sim? Olá, Sim. Tem uma questão aqui do Felipe Brenner, lá no chat. A representatividade de Adão e Israel, de Cristo, tipologicamente, culminariam, então, na ideia de Cristo como Israel de Deus, no qual toda a igreja se encontra identificada como povo da aliança, revelando assim a igreja na sua plenitude, uma vez que ele, né, Jesus, cumpre as exigências da justiça divina pelo fracasso de Adão, sendo no Adão e autor, ou melhor, talvez sendo o novo Adão, né, e autor da fé da igreja. Essa é a pergunta dele. E eu tenho mais uma pergunta. Ele está perguntando se tudo isso que você está pensando realmente é assim, nessa ordem. A representatividade de Adão e Cristo, embora eu não tenha visto o seu texto mencionar Adão, é isso mesmo? O seu texto não menciona Adão, não. Então é isso mesmo. Então ele está perguntando, né, talvez levando em consideração a sugestão do Otoniel, se a representatividade de Adão e Israel, que Cristo faz isso tipologicamente, se de fato é isso, se culmina aí em Cristo como sendo o autor da fé da igreja, como novo Adão, como novo Israel, se é isso que você está dizendo. E a minha pergunta para corroborar com isso é se essa é uma leitura teológica, Lion,
que você entende que Mateus está fazendo, ou se essa é a leitura teológica que você está seguindo a partir dos autores que você já mencionou. Eu acho que é as duas coisas nesse caso. Mas, enfim. Eu ia falar isso, as duas coisas. Na terceira sessão, eu falo sobre uma hipótese da função dessa passagem no propósito de Mateus, né, para a sua audiência, e eu falo justamente sobre isso, né, que o que parece que Mateus ele está dizendo que em Jesus agora Israel se encontra, ou seja, quem é Israel é quem pertence a Cristo, porque ele se torna esse verdadeiro Israel. Né? A gente, quando chegar na terceira sessão, a gente vai tratar sobre esse assunto, eu não quero me adiantar aqui, mas eu creio sim, no que Felipe Brenner aí diz, eu creio que seja, pelo menos em parte, a intenção de Mateus aqui, ao retratar Jesus dessa forma. Né? Não vou me deter agora, porque para a gente deixar para essa discussão na terceira sessão aqui, quando a gente estiver concluindo, certo? Mas respondendo a pergunta do professor Jairo aí, as duas coisas. Eu não sei se eu teria como separar. Ok, pode prosseguir. Ok, vamos lá. Então, Moisés, nesse contexto de Deuteronômio, ele está se referindo ao episódio de Êxodo 16, né? Eu vou resumir aqui por conta do tempo, mas vocês bem conhecem, Moisés está se referindo ao episódio no deserto, onde falta alimento, as pessoas os israelitas começam a murmurar contra o Senhor, contra Moisés, Moisés clama ao Senhor, então Deus faz com que chova alimento, faz com que caia esse alimento, né, para o povo, e dá algumas ordens para o povo. Olha, o povo já estava murmurando, não estava confiando no Senhor, dizendo, olha, era melhor a gente ter morrido lá, é melhor a gente ter ficado. Ô, Lion, eu acho que você desligou o microfone sem querer aí. Desculpa, vocês não estão ouvindo nada, né? Deixa eu voltar. Estão me ouvindo agora, né? Estão me ouvindo? Perfeito, perfeito. Estou Ok, vamos ouvindo lá. sim. Então, voltando então aqui. Quando Moisés se dirige a Israel, em Deuteronômio, ele está se referindo ao episódio de Êxodo 16, que é o episódio do maná, né? O povo murmura contra Deus, olha, era melhor a gente ter ficado no Egito do que morrer de fome no deserto e tal. Deus envia o alimento para o povo e dá algumas ordens para o povo de Israel, né? Sobre não guardar para o outro dia, sobre recolher quantidade maior na sexta, para que no sábado porque no sábado não iria cair ali o maná. E o que o texto vai mostrar é que o povo recorrentemente desobedece. Eles guardam para o outro dia e a comida estraga, o maná estraga. No sábado, eles vão em busca do maná e não encontram. E tudo isso desperta a ira de Deus por causa dessa dificuldade do povo de Israel em depender do Senhor, em ser fiel ao Senhor e em ser obediente ao Senhor. E é por isso que Moisés relembra isso a essa nova geração, né, antes de entrar na Terra Prometida, sobre essa infidelidade de Israel. Então, o salmista, inclusive, no Salmo 106:14, ele vai relembrar essa rebeldia dos israelitas, e ele vai dizer que, dominados pela gula no deserto, os israelitas puseram Deus à prova nas regiões áridas. Portanto, ao contrário de Israel, que falhou no teste, Jesus ele permanece fiel e confiante na palavra de Deus, ao não se deixar levar pela tentativa do diabo de fazê-lo se valer da sua filiação para satisfazer as suas necessidades e não confiar no Senhor, de maneira contrária a Israel. Ou seja, onde Israel falhou nesse teste de confiar no Senhor e confiar na palavra de Deus, Deus tinha dito, olha, vai cair maná todos os dias, não precisa guardar para outro dia, não vai cair no sábado, então guardem na sexta, e o povo não confiou na palavra de Deus com medo de não ter alimento,
eles guardavam, desobedeciam. Jesus, ele age de maneira diferente. Ele não cai na artimanha, na sedução do diabo, mas ele permanece fiel e confiante a Deus, né? Então, o que o Kinner vai dizer é que Satanás oferece uma perspectiva mundana do significado de filho de Deus, contudo, confiando na voz do Pai, Jesus define sua missão conforme as Escrituras, né? O segundo teste, os versículos 5 ao 7 aí, Mateus ele vai descrever o segundo ataque, né? O diabo vai lançar o seu segundo ataque contra Jesus, e leva Jesus ao ponto mais alto do templo, o pináculo. A gente não sabe ao certo como se deu esse transporte. Alguns creem que foi algo na mente, enfim, acho que não é relevante para a nossa discussão aqui, mas o fato é que para onde o diabo levou Jesus, o Kinner vai dizer que esse local do templo ficava de frente para um vale profundo, ou seja, uma queda desse local seria fatal, né? Então, no versículo 6, o diabo, ele mais uma vez desafia Jesus a demonstrar sua filiação de maneira errada, né? Então, para isso, ele cita alguns versos isolados do Salmo 91, que esse salmo é esse que fala sobre o livramento e proteção de Deus aos seus servos, e não de testar Jesus, não de testar Deus exigindo um sinal para provar isso, né? Que é exatamente o que o diabo está fazendo com Jesus aqui, né? Então, exija um sinal que Deus está contigo, né? Tu és filho de Deus mesmo, então exija um sinal. E usa uns versos isolados do Salmo 91, que o Salmo não tem um propósito de fazer os seus leitores e ouvintes ficar testando a Deus, provando a Deus, né? O Kinner vai dizer que o versículo 10 do Salmo 91 deixa claro que a proteção angelical enviada por Deus é para acontecimentos que sobrevêm aos seus servos, e não a desculpa para buscar esses perigos, né? Então, no versículo 7, Jesus contra-ataca novamente a tentativa do diabo de fazê-lo se desviar da missão e fidelidade ao Pai, e ele, mais uma vez, cita também as Escrituras, né? Agora ele cita Deuteronômio 6:16. Na verdade, Jesus cita todas as citações de Jesus aqui de Deuteronômio, né? Então, desempenha aqui uma função principal nesse episódio do Deuteronômio. No contexto dessa passagem citada por Jesus, Moisés ele está fazendo uma referência à maneira que os israelitas puseram Deus à prova em Massá, né, recusando-se a aceitar que o Senhor estivesse entre o povo até ele realizar um sinal, né? Ou seja, Moisés está alertando os israelitas, no contexto de Deuteronômio, a não cometerem o mesmo erro que seus antepassados cometeram ao tentarem ao Senhor no deserto quando lhes faltou água, né? Esse episódio citado por Moisés está em Êxodo 17, pelo menos um desses episódios, né? Tem um outro, mas lá nesse episódio de Êxodo 17, quando os israelitas estavam acampados em Refidim, eles contenderam com Moisés por ter os tirado do Egito para morrer, mais uma vez, né? Para morrer no deserto. Moisés clama a Deus por uma solução, Deus envia água, fala com que Moisés toque em uma rocha em Horebe e faz com que a água jorre, né, para o povo sedento. E então esse local fica conhecido como Massá e Meribá, né, que tem um sentido de rebelião. E porque lá nesse local os israelitas eles reclamaram e puseram Deus à prova. Ou seja, lá no versículo 7, né, de Êxodo 17, eles dizem: o Senhor está conosco ou não? Então, peraí, se o Senhor está conosco, a gente quer ver um sinal. Se Deus está conosco, a gente quer ver um sinal. Eles exigem, eles colocam Deus à prova, eles testam a Deus, né? Em outras palavras, Israel questionou se Deus estava no meio deles, testando-o ao exigir um sinal, ou seja, a água, para que fosse provado isso. Ora, Deus já tinha provado de diversas maneiras que estavam com eles, mas mais uma vez eles estavam provando a Deus, exigindo um sinal para que se mostrasse de fato que Deus estava com ele. No Salmo 95, o salmista traz à memória dos israelitas esse episódio, né, de rebelião e incredulidade de Israel no deserto, alertando os israelitas a ouvirem a voz de Deus e não endurecerem o coração como em Massá e Meribá, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz, né? Então, continuando o seu alerta, o salmista fala acerca da ira de Deus sobre o povo e sobre a sua punição. Jamais entrarão no meu descanso.
o que o autor aos Hebreus também usa muito, né? Usa muito essa passagem, esse salmo. Para o Carson, portanto, da mesma forma que Jesus foi tentado a colocar Deus à prova, né? O diabo disse, se joga daqui, se lança daqui, porque está escrito que Deus vai enviar anjos para te salvar. Então, Jesus é tentado a exigir um sinal de Deus para que se mostre que ele é filho de Deus, para que se demonstre que ele é filho de Deus, mas quando ele é tentado assim para o diabo, Carson diz que Jesus considera o teste de Satanás um tipo de suborno expressamente proibido pela Escritura, pois era errado exigir a proteção milagrosa como prova do cuidado de Deus. A atitude apropriada é confiar e obedecer, ou seja, justamente o de Israel falhou. Então, assim, mais uma vez, ao contrário de Israel, que tentou ao Senhor, Jesus não coloca à prova o seu Deus ao se jogar do alto do templo. Né? Terceiro teste, versículos 8 ao 11. Nos versículos 8 e 9, o evangelista informa que o diabo conduz Jesus ao Monte Altíssimo, né, para lançar o seu terceiro e último ataque. E o diabo, ele promete Jesus entregar a ele toda a glória e grandeza dos reinos deste mundo, se Jesus se prostrasse e o adorasse. Né? Conforme Kinner comenta aí, diz que uma vez que este mundo não pertence ao diabo, o que o diabo oferece a Jesus aqui é transformá-lo no Messias militar e político esperado pelos judeus. E nas palavras de Carson, o caminho mais curto para conseguir a mais plena autoridade messiânica. Então, Jesus tinha a promessa do Pai de receber autoridade. A gente vai ver isso no final de Mateus, né? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tinha essa promessa do Pai, essa missão do Pai, após a sua missão, morte e ressurreição. E o que o diabo está tentando fazer é encurtar esse caminho e fazer com que Jesus adquira essa autoridade de maneira errada, com os meios errados e o tipo de autoridade errada. Né? E quer transformar, segundo Kinner, pelo menos uma perspectiva de Kinner, o diabo quer transformar Jesus no Messias que os judeus esperavam. Militar, no Messias político, no Messias bélico. Né? A seguir, Jesus lança seu contra-ataque final, então, conforme Mateus descreve no versículo 10. Jesus ele repreende o diabo mais uma vez, citando as Escrituras, e ele usa mais uma vez Deuteronômio, agora é 6,13, texto que descreve a exortação de Moisés aos israelitas, para que eles não fossem atrás dos falsos deuses dos povos de Canaã, mas que adorassem e servissem ao único Deus, né, Yahweh, aquele que os tirou do Egito. Esse alerta de Moisés é importante devido ao episódio de Êxodo 32, né? Pois após várias demonstrações de incredulidade, falta de confiança naquele que os tirou do Egito, manifestos durante essa peregrinação no deserto, né? Esse texto de Êxodo registra como Israel chega ao seu ápice de pecado e rebeldia contra o Senhor. Né? Acampados diante ali do Monte Sinai, os israelitas exigem que Arão produza imagens de deuses para que os conduza, porque Moisés estava no monte há vários dias, não descia, Moisés deve ter morrido, então Arão produza deuses para nós, para que nos conduza nesse caminho. Né? Arão cede à pressão dos israelitas, solicita peças de ouro, né, para fundir, e daquela fundição sai uma imagem, né, que fica parecido a bezerros, se parece com bezerros, aquelas imagens. E diante dessas imagens, o povo exclama, né? Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Né? Então, após isso, Arão também edifica um altar e anuncia uma festa que, estranhamente, e aí é uma complexidade do texto, né? Uma festa que seria dedicada ao Senhor, a Yahweh, no dia seguinte. Né? O que, de fato, ocorreu, inclusive, com prática de sacrifícios. Então, devido a isso, e reconhecendo os seus pecados, bem como os do seu povo e dos seus antepassados, o autor do Salmo 106 começa a listar os episódios onde Israel foi infiel e como Deus, apesar disso, permaneceu fiel ao seu povo. Então, nos versos 19 e 20, né, do Salmo 106, o salmista comenta que esse pecado de idolatria dos israelitas, ele comenta dizendo que no Monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal, trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Né? Paulo vai ecoar isso no capítulo 1 de Romanos. Né? Em contraste a isso,
O que Mateus registra nesses versículos é que, ao contrário de Israel, Jesus permanece fiel em sua adoração e culto ao único Deus. Afinal, Jesus reconhecia que a sugestão de Satanás acarretava privar Deus de sua afirmação de adoração exclusiva. Nem Israel, filha de Deus, e nem Jesus, filho de Deus, podiam se desviar da submissão total a Deus. É o que o Carson diz. É interessante também que no final do Evangelho de Mateus, e a gente já falou isso aqui, né? Jesus ele vai dizer que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Então, aquilo que o diabo promete a Jesus, se ele desobedecesse a Deus, o Pai irá conceder a Jesus por ele ser fiel até a morte. Ou seja, a autoridade nos céus e na terra. Né? Então, o LED diz que a recusa de Jesus, que não cedeu a Satanás, significou com efeito que ele não abandonaria sua função de servo do Senhor. Então, no versículo 11, Mateus diz que o diabo deixa Jesus, né? Embora Carson diz aí que o conflito apenas começou, como a gente bem sabe, né? E alguns anjos vêm e servem a Jesus. Interessante que esse anjo servindo a Jesus parece ecoar o episódio lá de Elias, né, no deserto, onde acontece algo semelhante, lá em 1 Reis 19. E também é interessante que os anjos que o diabo citou no versículo 6, usando versículos isolados para fazer Jesus ceder à tentação, esses anjos agora vêm a Jesus para servi-lo por ele ter passado nos testes, permanecido fiel ao Pai. Né? O Carson Keener, eles apontam para isso também. Assim, a Hurtado diz que Jesus derrota o diabo numa perseverante lealdade a Deus que demonstra a veracidade de sua filiação divina. É assim que Jesus prova que ele é filho de Deus e que tipo de filho de Deus ele é. Né? E com essa atitude de obediência e fidelidade a Deus, acho que isso aqui também é importante, com esse parâmetro, com esse paradigma que Jesus demonstra, Mateus irá mostrar, ao longo do seu relato, como isso se torna parâmetro para aquilo que Cristo irá ensinar às multidões, e bem como para criticar os judeus hipócritas e infiéis. Então, quando Jesus, ao longo da narrativa de Mateus, critica os israelitas infiéis, hipócritas, os judeus infiéis e hipócritas, a gente já tem como base esse parâmetro de fidelidade de Jesus, né? Esse parâmetro de servo, de filho de Deus por excelência. Isso se torna um parâmetro para as críticas e acusações que Jesus vai fazer ao longo do Evangelho. Ok? Podemos passar, então, aqui para a última sessão, que vai falar sobre os propósitos de Mateus, para a sua audiência? Sim, Lion. Inclusive, eu tenho uma questão aí justamente nessa última sessão do seu texto, mas eu vou preferir que você faça logo a apresentação e daí eu levanto esse questionamento. Ok. O professor só me lembra, o horário é até 11? Normalmente nós temos terminado com 1h30, por aí, mas como eu marquei a reunião até 11, então seria o limite, mas eu vou correr aqui. Já pode sintetizar essa última parte aí e fazer suas considerações. Certo, pronto. Vamos lá. Primeiro, para que a gente tente pensar aqui sobre o propósito de Mateus para a sua audiência, ao descrever Jesus dessa forma, como a gente tem conversado, primeiro a gente tem que entender para quem Mateus escreve, pelo menos de maneira majoritária, principal, né? Então eu usei alguns autores aqui para estabelecer que, ao que parece, seguindo o relato de Mateus, parece que Mateus escreve majoritariamente para judeus, né? Pela forma que ele se expressa, enfim, o que parece, ele está escrevendo majoritariamente para judeus. A gente entende que sejam judeus cristãos, né? E que Mateus ele intencionou apresentar Jesus não só como sendo o cumprimento da esperança judaica e o ápice da história do Antigo de Israel, mas também como o verdadeiro Israel, a gente já pôde ver aqui na análise, né, da sua narrativa da tentação. Porém, há uma questão ligada a isso, né? Qual seria o propósito, pelo menos em parte, de Mateus a descrever Jesus dessa forma? Ou seja,
o que ele objetivou ensinar, evidenciar ou mostrar para a sua audiência e qual a reação que ele esperou provocar nela. E ligado a isso, né? Qual seria o Sitzleben, né? O contexto de vida, situação de vida das comunidades cristãs na época da redação deste evangelho. Né? Então, Mateus está traçando um paralelo aqui, está demonstrando que Jesus triunfou onde Israel falhou, ou seja, Jesus é o filho definitivo, é o Israel por excelência, Israel definitivo. Tá, mas qual é o propósito de Mateus com isso? Ele está usando isso para quê? Qual o recurso retórico? O que ele deseja provocar na sua audiência? O que estava acontecendo na época para Mateus escrever e organizar o evangelho dessa forma, né? Alguns estudiosos apontam, né, que os temas trabalhados por Mateus ao longo do evangelho visam atender algumas demandas, né? Carson coloca aqui algumas, né? Instruir, catequizar, fornecer material apologético, encorajar os cristãos, e inspirar a fé mais profunda em Jesus, o Messias, né? Junto com a compreensão madura da pessoa, da obra e do lugar único dele no desdobramento da história da redenção. Kinner, ele diz que Mateus redigiu seu evangelho a fim de encorajar as comunidades cristãs de sua época na evangelização de judeus e gentios, treinar discípulos e atender às necessidades de cristãos judeus que estavam em conflito com o sistema religioso farisaico. O Blomberg, por sua vez, diz que boa parte dos estudiosos acreditam que os primeiros leitores haviam deixado as sinagogas pouco tempo antes da redação desse evangelho. Mas que, apesar disso, os cristãos judeus continuavam empolgados e tentavam convencer parentes e amigos não convertidos de que Jesus era o Messias e que segui-lo era um modo de constituir o novo Israel verdadeiro e livre. A partir disso, então, a hipótese que eu levanto aqui, baseado em alguns autores, é que, ao que parece, é que Mateus, ao apresentar Jesus como um Israel verdadeiro e fiel, talvez ele quisesse mostrar à sua audiência, aos cristãos da época da sua redação, que se torna povo de Deus todo aquele que está em relacionamento com Cristo, não mais aquele que simplesmente faz parte do Israel étnico. Ou seja, agora é considerado povo de Deus quem está em relação com Cristo, em relacionamento com Cristo, porque Cristo é o verdadeiro Israel. Portanto, quem está com ele faz parte do Israel de Deus. E não é mais uma questão étnica. Não é mais você ser judeu etnicamente que você é considerado automaticamente povo de Deus. Mas como Cristo é esse Israel pleno e definitivo, aqueles que estão em relacionamento com ele se tornam membros do povo de Israel. O Art France, ele apoiando tal hipótese, ele diz que para Mateus, Jesus é o principal líder e representante em quem o destino da nação está agora concentrado. Devido a isso, agora pertencer a Israel deve significar pertencer a Jesus. E é por meio do relacionamento com ele que seu povo, seja judeu ou gentil, torna-se o Israel de Deus. Há uma coisa que eu esqueci de mencionar, eu coloco numa nota de rodapé. Quem é dispensacionalista não precisa se preocupar, e o Bill coloca uma questão, não precisa se preocupar nessa questão de Jesus ser considerado um Israel definitivo, porque não necessariamente isso nos leva a uma teologia da substituição, né? De que Israel foi substituído pela igreja. Não necessariamente. Alguns podem levar para isso, outros podem não levar, mas não são autoexcludentes. Não é porque eu acho que Jesus é o Israel definitivo que necessariamente eu preciso crer que a igreja substituiu Israel. Né? Agora, é necessário um certo cuidado aqui para a gente não cair em reducionismo. Né? Primeiro, é preciso enfatizar que o que foi apresentado acima, embora com boas probabilidades, é apenas uma hipótese. Segundo, que de maneira nenhuma a intenção é afirmar que esse é o único ou até mesmo um principal propósito de Mateus ao redigir o Evangelho. E terceiro, que essa proposta pode ser usada para indicar, como alguns críticos da forma afirmaram, que Mateus montou a sua narrativa sem se preocupar muito em ser fiel aos relatos históricos, e sim a fim de atender os seus objetivos ao escrever a sua audiência. Os críticos da forma, né, logo do início da crítica da forma, falavam disso, citavam isso, usavam isso como argumento. Os evangelistas montavam sua narrativa, não estavam preocupados com a fidelidade histórica, mas queriam montar sua narrativa para atender as demandas, né, da sua época.
Mas o Millard Erickson, e aqui a minha ousadia de citar um teólogo sistemático, talvez eu devesse citar o Blomberg, ele no seu livro A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, né? Mas, enfim, o Erickson, ele diz que faz uma observação que, ao contrário dessa teoria, de alguns críticos da forma, pode-se pensar que aquilo que foi adicionado ou omitido pelos autores pode ser devido a uma fidelidade ao registro histórico e não determinado pelos Seitz e Limben. Eu acrescentaria aqui, talvez eu mude isso aqui, que acho que as duas coisas são verdades. Sim, o relato dos evangelistas, eu creio que está baseado em fatos reais, eles são fiéis ao episódio histórico, porém eles organizam de uma forma que destaque os seus propósitos teológicos, né? Estudos mais modernos, mais recentes, têm apontado para isso, né? Que a intenção dos evangelistas não é ser historiadores, no sentido que a gente entende atualmente, mas é um propósito teológico. Então, ele usa a história, ele interpreta a história, né? A fim de que descreva os seus propósitos teológicos. Embora essas interpretações estejam baseadas em eventos reais, em eventos históricos. Ok? Então, basicamente isso. Pode falar. Lion, eu sei que essa não é esse não é o objetivo do seu texto, né? Tratar sobre as fontes a respeito da própria estruturação narrativa do Evangelho de Mateus, nem tampouco no que diz respeito aí a quais fontes o evangelista utilizou para ter essa narrativa tão detalhada da tentação, né? Essa sempre foi uma curiosidade minha, quando eu comecei a estudar os evangelhos, e mais especificamente o problema sinótico, porque eu ficava me perguntando, e ainda fico me perguntando, eu acho que essas perguntas são relevantes. Normalmente elas são colocadas pelos críticos dos evangelhos, não é esse meu objetivo aqui, mas eu acho que uma vez ou outra nós vamos nos deparar com essas questões. Então eu prefiro colocá-las aqui para que a gente pense junto nessas questões e cada um apresente aí uma possível solução. A respeito dos mistérios que envolvem a composição do relato, seja de Mateus, seja de Marcos, que é bem sintético, seja de Lucas. Você já enfatizou a diferença das abordagens teológicas, eu concordo com isso, eu acho que cada uma das narrativas, embora elas façam referência a um acontecimento, mas elas se estruturam teologicamente de formas distintas, tendo em vista os objetivos específicos dos próprios evangelistas, né? Mas eu fico me perguntando o seguinte, segundo todas essas narrativas aqui da tentação, Jesus vai sozinho para o deserto. Jesus fica lá 40 anos no deserto. Isso. Eu acho que você já sabe o que é que eu vou perguntar. Então, como é que essa tradição oral do que Jesus disse lá no acontecimento, e Mateus é o único, juntamente com Lucas, talvez tenham acesso à mesma fonte para compor essa narrativa, né? Tendo em vista que vai depender também de quando você defende que o evangelho foi escrito, mas seja como for, nós não podemos falar de menos de 20 anos depois dos acontecimentos. Então, devemos levar em consideração a tradição oral que foi passada, né, nos ensinamentos, ou que depois foi registrada numa espécie de coletânea de ditos de Jesus, isso é mencionado por alguns estudiosos e pelos pais da igreja também. Mas, enfim, independente disso, Jesus mesmo contou o que disse aos discípulos ali, na narrativa, no acontecimento da tentação. Não é? Marcos não coloca isso, alguns vão dizer que por isso o evangelho de Marcos é o mais primitivo, pela ausência de detalhes, né? Mateus coloca isso de uma forma mais detalhada do que Lucas até. Então, será que o retiro de Jesus, de 40 dias lá no deserto, não fez com que Mateus
estruturasse esse acontecimento com o que ele já conhecia, que era um acontecimento importante para Israel. Daí os objetivos apologéticos de Mateus. Eu simpatizo mais com essa ideia de que Mateus tem objetivos apologéticos, por quê? Porque talvez a composição do evangelho tenha se dado num período ou numa situação de vida, aí como você mesmo menciona, o se lembrem aí o contexto em que acontece isso, talvez seja daquela ruptura entre a sinagoga e os cristãos, né? Os cristãos que se reuniam na sinagoga, de repente eles são agora excluídos, talvez depois da destruição do Templo de Jerusalém. É isso que vão dizer uma série de estudiosos, eu não estou inventando nada aqui, uma série de estudiosos vão dizer isso, que ali entre o ano 80 aproximadamente, porque já tinha se passado a destruição, Mateus tentaria recuperar aí a originalidade judaica da mensagem de Jesus. Mateus teria recuperado a originalidade judaica da mensagem de Jesus, dizendo que Jesus era um judeu, cumpridor da Torá, que não tinha motivo para que os cristãos fossem tratados como aqueles que não obedecem à Torá. Então, existem leituras nesse sentido. Eu penso que, talvez, a ideia, se é que Mateus está fazendo essa leitura que você colocou para nós aqui, de que Jesus é o cumprimento da missão de Israel. Jesus encarna Israel para cumprir a missão original de Israel. Agora, né? É o antítipo de Israel. Então, será que isso não nos ajudaria a entender melhor, por exemplo, a falta de informações sobre essas perguntas que eu fiz a respeito da tentação? Como é que os discípulos sabem disso? Entende? Essas são dúvidas, eu penso que honestas nesse sentido. Nada que invalide o relato em si, mas essas são questões colocadas, na maioria das vezes, pelos estudos críticos. O que é que você pensa aí sobre tudo isso? É justamente a briga da crítica das fontes, né? Mas é aquele negócio, a gente fica no campo da especulação, não tem jeito, né? A gente acaba ficando no campo da especulação. É a mesma coisa da oração de Jesus no Getsemane, que ele se isolou para orar. Como é que os discípulos, os evangelistas, sabiam as palavras que Jesus usou, né? Então, assim, é uma boa possibilidade, e eu me inclino a ela, de que o próprio Jesus passou isso para os discípulos, né? No caso, para Mateus e João, né? Embora João não cite isso no seu relato, e Jesus tenha citado isso, tenha ministrado isso a eles, e eles tenham desenvolvido. Só uma questão que eu gostaria até de pegar o gancho do professor, é que o que eu creio é o seguinte, que os discípulos e os demais autores do Novo Testamento, eles estão olhando para a história, para o que aconteceu com Jesus, e eles estão interpretando a partir da sua mentalidade da Bíblia hebraica e a partir das promessas de Deus. Então, quando, por exemplo, e aqui é uma especulação, mas eu acho que tem boas probabilidades. Quando Mateus ele tem contato com essa história da tentação de Jesus, seja porque Jesus falou, ou seja outra fonte, ele olha isso e lembra daquilo que Deus fez, daquilo que Deus prometeu que iria fazer. Então ele interpreta essa história de uma maneira teológica, e aí, creio eu, de maneira inspirada pelo Espírito, ele interpreta dessa forma, como Jesus sendo esse filho definitivo, né? Então, mais uma vez, é baseado em episódio histórico, eu creio, em relato histórico real, mas John Walton vai dizer isso, né? Não é o episódio que é inspirado, é a interpretação do autor. John Walton vai dizer muito isso, se referindo ao Antigo Testamento, né? Mas aplicando ao Novo, a interpretação do autor é inspirada, né? Então, eu diria assim, a questão da crítica das fontes é daqueles negócios que a gente fica nesse campo da especulação e não sabe muito bem como responder, né? Mas é enigmático mesmo, de fato. Tem uma questão aqui no chat do Felipe Nascimento. Na verdade, ele teve problemas com a chamada e não sabe se já foi citado. O livro O Reino de Deus através das Alianças de Deus,
envolve bem o que o Lion está defendendo. Eu não sei se é o texto que eu estou pensando aqui, mas o Lion, no final da apresentação, e se tem uma abordagem chamada de aliancista, né, ou de supersessionista, mas o Lion já fez menção aqui que, e pelo jeito, a sua posição é dispensacionalista em algum grau, Lion, ou não? Não. Eu tenho aquela mesma dificuldade até da apresentação de Otoniel, que a gente discutiu, de, assim, eu não me defini quanto a isso ainda. Vou dar um exemplo. A questão de Israel, o que eu entendo de Israel? Eu vou mais pela linha do Jimmy Dunn, do Anti-Wright, que a igreja é o Israel ampliado, restaurado, renovado e ampliado, né? E aí, onde você encaixa isso? No aliancismo ou no dispensacionalismo? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Mas eu creio que a igreja é o Israel renovado e ampliado. Então, eu não sei onde é que eu me encontro. Eu acho que eu sou igual aquele pós-tribulacionista, não, pós-atribulado. Acho que eu sou atribulado por aí. Mateus. Muito mais que para o Lion, eu até passo para o professor também. Eu tenho uma questão com Mateus, com o Evangelho de Mateus. Isso é muito particular minha, que eu acho que eu nem sei se eu queria pensar dessa forma, mas eu acabo pensando. Que para mim, eu tenho de resistência com essa minha percepção. Então eu estou falando uma coisa que eu resisto, mas é a forma como eu percebo. Eu percebo, por exemplo, que o chamado missionário no final de Mateus 28 é um chamado missionário no sentido de como se fosse o Evangelho de Mateus foi escrito por judeus que seriam praticamente inimigos de Paulo. É uma missão anti-paulina. E eu tento ler Mateus, eu não consigo ler de outra forma, e é uma resistência que eu sinceramente, eu queria não ler o Evangelho de Mateus, mas toda vez que eu bato o olho nele, eu vejo essa questão assim muito latente, né? E, bom, se tiver alguma referência para poder me ajudar, uma indicação mesmo, porque, por exemplo, se esse tipo de interpretação estiver correta, de que, na verdade, a missão que os discípulos têm é de Israel, o objetivo de Israel se cumprir em Jesus Cristo, e agora eles devem sair iniciando uma missão para que eles guardem a lei. E é justamente o oposto do que Paulo fala, entendeu? E eu enxergo desse jeito, e eu tô sendo sincero, assim, é de abrir o coração mesmo. Eu não queria tanto chegar desse jeito. Mas é a forma como eu tenho lido Mateus, e eu me sinto incomodado, de certa forma. Parece que quando eu vou pregar Paulo, eu prego de um jeito, e quando eu vou pregar Mateus, é como se eu estivesse pregando a perspectiva da qual Paulo critica, entende? Mateus, agora uma curiosidade. Quais foram os autores que te levaram a perceber, no final de Mateus, essa perspectiva anti-paulina? Porque eu sei que há uma ênfase muito grande, né, no Evangelho de Mateus como o Evangelho judaico. E o próprio texto nos dá essas indicações, né, quando Jesus é enviado às ovelhas de Israel, o tratamento que é dado a personagens gentios que aparecem no relato mateano, mas, enfim, quais foram os ateus que te levaram a essa percepção no final do Evangelho? Eu poderia colocar, o nome dele sinceramente é Sim, o sobrenome dele é S-I-M, e ele vai fazer essa percepção de que o Evangelho de Mateus é um evangelho... a comunidade mateana, inclusive tem um livro da Paulus que também fala sobre comunidade mateana, livro azulzinho, e ele também vai tratar mais ou menos essa percepção, e a pessoa constrói lá fora, baseado nisso depois, posteriormente, de que o Evangelho de Mateus seria uma perspectiva, né? Eu acredito que o Mark Goodrak também, da Universidade de Duke, ele trabalha com um problema sinótico, ele também percebe o Evangelho de Mateus como um texto do cristianismo judaico que guardava a lei, né? E a missão lá é de guardar a lei. E aí, se por algum acaso ele estiver certo, eu tenho resistência com isso, mas
A minha mente pensa de um jeito, mas meu coração quer que seja de outro. Basicamente isso que eu estou falando, né? E que se for verdade, então os termos seriam: Jesus está cumprindo certas coisas para que o Israel possa estar se expandindo de acordo com a missão da igreja, dos discípulos ali, de guardar tudo que foi dito. Jesus não veio para tirar nenhuma iota da lei, coisa do tipo, entende? Entendo. Você já leu o artigo do Donald Wagner naquele livro Faces do Novo Testamento? Ele tem um artigo sobre Mateus, especificamente, nesse livro. É um livro que foi traduzido pela CPAD. É um livro O livro eu organizado tenho, pelo mas eu não li ainda. Scott Esse McKnight. capítulo. Pois é, esse capítulo, né? Mateus é uma espécie de... Ele pergunta, né, se é judaísmo cristão ou cristianismo judaico. Basicamente, ele faz essa pergunta no início do seu texto. É o título do seu texto. Então, eu acho que ele tem uma visão equilibrada sobre essa questão. Aí, que é uma grande discussão. Eu acho que quem tem uma perspectiva de Jesus dentro do judaísmo, ou quem tem uma perspectiva mais voltada para sustentar que Mateus tem uma polêmica contra o cristianismo ou a inclusão dos gentios, né? Eu acho que ele tem uma perspectiva mais equilibrada. É o que eu consigo me lembrar agora. Eu acho que, inclusive, é um bom tema para pesquisa, né? Mas isso é algo que tem me botado contra a parede já tem quase 2 anos, no Evangelho de Mateus. Vou dar uma olhada, eu tenho esse livro aqui em casa, tá dentro de umas caixas que eu mudei de casa agora há pouco tempo, e vou procurar aqui. Beleza, então, professor, muito obrigado. Só para aproveitar a oportunidade mesmo, assim, muito mais do que uma contribuição sobre o artigo, e o texto eu gostei muito, viu, Lion? Parabéns aí, acho que está num caminho certo aí para um TCC bacana, para uma conclusão de curso, que Deus abençoe, cara. Obrigado, meu irmão. Ok, Lion, mais alguma consideração? Mais alguém quer dar uma contribuição aí para essa discussão? O Lion pode fazer suas considerações. Desde já eu quero parabenizar o Lion pelo seu trabalho. Eu acho que é um trabalho que pode ainda dar uma contribuição muito boa. Acho que as observações foram pertinentes aqui, as que foram colocadas. E a gente espera ver esse texto na versão definitiva para publicação, ok? Então, quero agradecer já ao Lion pela disponibilidade e a disposição, né, de apresentar esse texto aqui para nós. Mais alguém? Senão o Lion vai dar a sua palavra final aí e vamos encerrar. Pronto, Lion, pode falar. Também queria agradecer a oportunidade, professor Jairo, aos colegas. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigado pelas pontuações, pelas recomendações, pelas correções, né? Por isso que a gente precisa de perspectivas, não ficar preso no nosso mundo, né? Acho que nessa vida acadêmica e de estudos, a gente precisa de pares que nos ajudem a enxergar coisas que a gente não está enxergando. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus também pela Cíntia não ter falado nada, porque ela aperta a gente e pergunta se a gente lê uns autores que eu nunca ouvi na vida. E aí, graças a Deus que Cíntia não pergunta. Brincadeira, Cíntia, ela sempre tem ótimas contribuições. E só agradecer mesmo. Deus abençoe. Estamos juntos nessa jornada aí. Falando na Cíntia, possivelmente o trabalho dela vai ser apresentado em um próximo encontro, okay? Em que os alunos forem falar. Então, estou aguardando aí o envio do texto. Ela disse que está concluindo, então nós vamos ter a oportunidade de logo, logo ver uma contribuição da Cíntia também aqui no grupo de estudos. Então, meus irmãos, agradeço a participação de todos, mais uma vez, e em breve nós vamos ter mais um encontro do nosso grupo, certo? Quem quiser apresentar um trabalho no grupo, o procedimento é muito simples. Você que está escrevendo um artigo sobre estudos bíblicos no NT, você manda esse texto para nós. Nós analisamos esse texto e, até agora, a maioria dos textos foram aceitos para apresentação aqui.
Então, agradeço mais uma vez e fico aguardando aí as contribuições de vocês. Abração e bom final de semana.